Meus irmãos, boa noite. É com muita alegria e gratidão que mais uma vez estamos juntos, guiados pelos mensageiros espirituais, o Centro Espírita, Irmão de Luz e principalmente dos irmãos do Grupo Espírita Templo do Silêncio, que são o responsável pelo trabalho da noite de hoje. Hoje nós iremos estudar sobre uma lição número 167 do livro Pão Nosso, que tem como tema principal a página 67, com o tema Entendimento. Antes, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que nos é dada através dos meios de comunicação da internet, nós estarmos juntos em pensamento, em sintonia de amor. Todos que irão ter a oportunidade de ouvir essa mensagem de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, a proporção que formos perdoando os nossos devedores, Senhor. Não nos deixeis cair em treva, em tentações. Livra, Mestre, todos nós do planeta Terra, dos males, das enfermidades, das dores e sofrimento, para que possamos, através do estudo do Evangelho, a gente perceba que isso é passageiro, que essas enfermidades fazem parte da lei de destruição para acelerar o processo de desencarne em massa dos nossos irmãos que não, ou que foram programados pelo mundo espiritual para voltar ao estado de erraticidade. Que todos esses irmãos que estão desencarnando, muitos voltando, como os mensageiros espirituais dizem, revoltados, possam ser conscientizados. Nós sabemos que as instituições estão fechadas, as portas fisicamente, mas que os mensageiros do Cristo estão se desdobrando para nos ajudar, nos auxiliar. Cabe que cada um de nós façamos a nossa parte. Muita paz, que Deus abençoe todos nós. O nosso tema de hoje está na página 167. É uma lição pequena, mas cheia de ensinos profundos. Entendimento. Então, vamos ver no dicionário o que é entendimento. 1. Entendimento é a faculdade de avaliar os seres e as coisas. Julgamento e opinião. 2. Ajuste entre partes. Combinação, consenso, pacto, acordo. Tudo isso faz parte do entendimento. E nesse livro Pão Nosso, que faz parte da coleção Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, editado pelo Espírito Emmanuel, nessa lição 67, Emmanuel traz para nós
informações que está contida em Paulo aos Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Como a lição é pequena, eu vou dar uma lida e depois fazer a interpretação. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade, mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o Cristo devotado, não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando-a propriamente de nova luz em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera ampliação dos aprendizes que a ele se dedicam um serviço de aprimoramento mental, exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isso, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Essa é a lição que foi extraída por Emmanuel. Quando ele chama a nossa atenção aqui na introdução, transformai-vos pela renovação do nosso entendimento. Paulo, Romanos 12:2. Na Bíblia, no Novo Testamento, eu fui dar uma olhada, aqui foi tirado simplesmente esse trecho. É que Paulo chama atenção aos romanos que viveram naquela época aqui na terra, quando Jesus esteve na passagem de Jesus, que nós já tínhamos observados. Nós sabíamos da importância dos ensinos que ele nos deu e deixou de legado para nós. E que ainda, hoje, as pessoas não compreendem, não entendem pelo seu grau de intelectualidade e de moralidade. Então, ele nos mostra que é muito importante que nós trabalhemos, que nós nos dediquemos, que nós busquemos a nossa melhoria na certeza de que esses ensinamentos do Evangelho vai nos levar a um patamar
de conhecimentos morais, intelectuais, e que, como serviu para ele quando esteve na Terra, servirá para todos nós, os outros seus irmãos que estão habitando ou vão habitar ainda o planeta Terra. Ele chama atenção falando da importância que nós damos às coisas materiais, mas não damos às coisas espirituais. Aí Emmanuel, pegando esse trecho, ele faz esse comentário desdobrando essa lição. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhantes necessidades, mas nem todos demonstram a perfeita compreensão do assunto. Isso ocorre com nós ainda hoje. No livro Jesus no Lar, de Neo Lúcio, onde Pedro fez 50 evangelhos na casa de Pedro, tem uma lição que foi proferida por Jesus, e Sara, a esposa de Benjamim, estando presente à reunião, ela demonstra ao Cristo e a todos aqueles que estavam lá, dizendo que ela, Sara, sabia, conhecia dos ensinamentos que o Mestre estava dando para a iluminação e a prosperidade no mundo espiritual para os espíritos que buscassem entender e compreender e praticar esses ensinamentos. Mas ela, Sara, disse ao Mestre: Mestre, eu sei que todos esses ensinamentos são importantes e vai nos levar ao crescimento intelectual e moral, vai nos auxiliar, nos dar uma estadia de volta ao mundo espiritual. Ela fala isso em outras palavras. E aí ela demonstra o que muitos de nós ainda hoje fazemos. Ela disse: Mestre, eu sei, mas eu, Sara, ainda tenho ciúme dos meus bois, das minhas cabras, do meu marido, das minhas coisas. Eu ainda tenho ciúme. Ela demonstrou ao Mestre ali, naquele momento, que ela ainda não estava preparada para abdicar dos bens materiais dela, como muitos de nós ainda fazemos hoje. Por isso que nós estamos ainda aqui, presos na Terra. André Luiz diz que cada um de nós, no mínimo, já reencarnamos 8 vezes nesse planeta. E ainda hoje, nós não conseguimos assimilar, ou, quando assimilamos, nós entendemos, mas não compreendemos a importância que é para a nossa vida futura. E aí Jesus, como era um educador, né, muito amável, ele vira para Sara e pergunta a ela: Sara, quando você vai fazer o benefício do seu leite para transformar o queijo, a coalhada, o que é que você faz? Ela disse: Mestre, eu tenho que limpar bastante o vaso onde vou colocar o leite dos meus bichinhos. Porque se deixar um cisquinho, uma poeira, o leite fermentará e não terá nenhuma utilidade. Aí o Mestre Jesus disse para Sara e para todos nós: Sara,
faze isso com seu vaso também. Que vaso Jesus estava falando? O vaso espiritual, o vaso do corpo, o vaso do espírito que comanda o perispírito e o corpo, porque nós damos muitos mais vazões, buscamos as conquistas sempre materiais, mas nós deixamos em detrimento das coisas espirituais. E Jesus, quando veio à Terra, ele buscou nos dar um entendimento, através das parábolas, das suas máximas, a importância que é a vida futura. Ele nos convidava a gente não dar muita vazão, muito crédito, buscar correr atrás dos bens materiais em detrimento dos bens intelectuais. Porque ele disse o quê? Que o ouro, o dinheiro, as traças corrói e os grãos é comido pelos animais. Querendo dizer que não adianta nós acumularmos tesouro, porque quando de muitos títulos, porque quando chegarmos no mundo espiritual, o que vai ser perguntado é qual o bem que praticaste, fizeste caridade, praticaste a lei de amor para si e para o seu semelhante. Isso é o que vai ser questionado de nós. E a rainha de França, ela nos mostra o entendimento que ela tinha quando estava na Terra, pensando, como muitos pensam ainda hoje que estão no poder, abusando da autoridade que Deus lhe deu, passageira, para impor à população terror, ao invés de fazer o contrário, trabalhar em benefício de todos e não de agrupamentos políticos, de grandes empresários, de interesses particulares, porque isso não vai levar nada a nenhum deles ou de nós que venhamos chegar ao poder e não trabalhem bem da coletividade. A rainha de França, ela deixa lá, em um dos capítulos do Evangelho, dizendo que rainha ela foi na terra, rainha ela pensava que ia ser quando chegasse do outro lado da vida, no mundo espiritual. Como rainha, ela tinha tudo, né, ao seu alcance. E no mundo espiritual, quando ela chega, ela se depara, ela vê que aquilo foi passageiro, aquela felicidade, aquele comando todo, aquele poder foi ilusório e foi temporal, porque pertence a Deus, tanto o dinheiro como o poder. Ele dá e tira a hora que ele quiser. Então, rainha de França, ela quando chega no mundo espiritual, ela entende, ela compreende que não era bem o que ela pensava. E ela, amorosamente, traz nas instruções dos espíritos para nós, para que nós tomemos conhecimento e não façamos a mesma coisa, dizendo que aquelas criaturas, aqueles servos, aqueles espíritos que estavam encarnados na terra e que se dobrava diante dela, se ajoelhava em forma de respeito ao chegar no mundo espiritual, ela que tinha que se inclinar para aquelas criaturas que foram os seus servos, os seus trabalhadores, os que lhe servia. Então isso prova realmente o que Jesus e os Espíritos vêm trazendo para nós durante 21 séculos da passagem do Cristo. E nós continuamos
da mesma forma, sempre buscando alcançar, galgar os lugares dentro da escala da sociedade. Ao que o irmão nos fala. No fundo, todos anelam uma modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. E é verdade. Quem de nós não quer sair de um estado que nós estamos, de baixeza, de pobreza, de falta de conhecimento, para buscar a melhoria? Mas a gente busca de forma errônea. E ele diz aqui, nós queremos melhorar? Queremos. Muitas vezes nós queremos que o outro se melhore e esquece de nós nos melhorarmos. Então, a modificação, ela tem que ser feita com amor e com responsabilidade, porque o maior beneficiado seremos nós, e não as ilusórias. E aí ele diz, olha, os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. E é verdade. Quem é que mora nas favelas, de casebres, que não tem emprego, ou que tem subemprego, como a grande maioria está vivendo agora, sendo imposta pelos governantes, a sua população ficar em casa, fechar suas empresas, deixar de trabalhar para receber esmola? Ninguém quer ficar nessa situação. Todos nós queremos galgar degraus dentro da sociedade. Mas o que nós queremos sempre é correr atrás dos bens materiais. E atrás dos bens materiais não é crime. No Evangelho lá é nos mostrado. Nós temos que conquistá-lo através do nosso trabalho, do nosso esforço, com a nossa responsabilidade, sem estar passando por cima de ninguém, sem estar enganando, lesando as outras pessoas para obter riquezas materiais e ter uma vida melhor, como muitos têm, e depois vão ver que foi ilusão quando chegar no mundo espiritual. Que os irmãos já nos dizem, o seu quião foi lá na terra, você não soube aproveitar. E aí ele continua, os detentores de tarefa humildes pretêm as grandes posições, e num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Porque nós aqui na Terra, nós damos mais vazão, nós vamos mais atrás das leis dos homens materiais do que das leis de Deus. É por isso que muitos de nós ainda hoje, tendo conhecimento, tendo entendimento das lições, porque nós somos espíritos inteligentes. O espírito é o ser inteligente do universo. Ele é um ser crítico e reflexivo. Ele pode parar, pensar, meditar e agir desta ou daquela forma. E muitas vezes nós não fazemos. E quando fazemos, fazemos mais para os lados materiais. Porque a sociedade é perversa. Ela mede os homens pelas finanças que ele tem, pela sua riqueza. É por isso que nós é tido as nações e os seus habitantes com classe A, classe B, classe C, classe D e classe E, de acordo com o salário e com os bens materiais que a criatura tem, ele vai galgando esses degraus dentro da sociedade. E muitos galgam ilicitamente,
através do roubo, do desfalque, dos assaltos, de todo tipo de crimes, com uma canetada, como fazem os políticos, né? O pessoal dos três poderes, porque Jesus, quando esteve na terra, o que mais ele combateu foi os falsos religiosos, as falsas religiões e os homens que governavam naquela época os países. Ele mostrava a eles que não adiantava estar brigando, estar guerreando, tomando as terras dos outros, impondo a escravidão aos homens, tirando, explorando de toda forma para enriquecer ilicitamente, porque nada daquilo iria trazer benefício no futuro. Mas de ordinário, nós sempre estamos querendo buscar, galgar espaço dentro da sociedade. E muitas vezes, como ele coloca aqui, erroneamente. E muitas vezes isso nos traz inquietações, nos traz problemas existenciais que causam até doenças, porque nós nos programamos para comprar um apartamento em 360 meses, em 30 anos, em 20 anos, em 15 anos, em 10 anos, um carro em 80 meses, em 5 anos, em 10 anos, né? Uma geladeira, um móvel qualquer para dentro de casa em 12 meses, em 6 meses, tudo material. Mas nós não nos programamos do que a que nós estamos tendo aqui. Nós esquecemos que somos espíritos e que temos uma vida futura e que nós viemos de lá para cá para estudarmos, para crescer, para pagarmos, né, ou quitarmos os débitos das infrações que nós cometemos diante das leis divinas e naturais de Deus. E aí o irmão chama nós aqui a atenção, ó. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante, que eu já falei. Não é essa ilusória, essa passageira. Ela tem que ser firme, forte, com consciência, no nosso coração, no nosso amor, com nossa responsabilidade, para voltarmos melhor do que quando aqui chegamos. Porque nós estamos aqui, porque ainda somos crianças infantilizadas perante as leis de Deus, por ter infringido. Foi nos dada a oportunidade de voltarmos para, né, quitar esses débitos, causa das aflições anteriores, causa das aflições atuais, justiça das aflições. E às vezes o espírito não lembra que ele veio, não foi para ser um mero turista aqui, foi para trabalhar, foi para se autodesenvolver, foi para tirar de dentro de si as aptidões que estão estabelecidas na mente de nós espíritos, porque o bom, o belo e o maravilhoso está contido em nós espíritos, porque nós somos filhos de Deus, nós somos uma porção de Deus, por isso somos irmãos universalmente falando. Temos nossos familiares, parentes, materiais, mas nós somos uma família universalista, porque nós viemos do mundo espiritual e temos que nos melhorarmos para voltar ao mundo espiritual em melhores condições do que a que nós chegamos aqui. É esse o entendimento que
Paulo e Emmanuel está chamando a nossa atenção. Não precisa a gente perguntar a ninguém quem foi nós no passado. Os Espíritos dizem, pela a vida que nós temos hoje, nós poderemos deduzir o que nós fizemos no passado. E se nós vamos querer construir um habitat melhor no retorno para a vida futura, nós temos que fazer nessa vida agora, no atual, criar os karmas benéficos para nós e não os maléficos. Porque quem faz o mal, pratica o mal, quem desvia o seu caminho de espírito, fica estacionário aqui. E aí, a dor, o sofrimento que ele se impôs, quando chegar na erraticidade, ele não pode reclamar de ninguém. Porque aquele karma quem criou para ele foi ele, através das ações que ele fazia no seu dia a dia, através dos seus pensamentos, da energia que ele emitia para si próprio e para os outros. Já aqueles que praticam a lei de amor e caridade, eles têm consciência que eles estão construindo a sua estadia para estar em um local melhor do que quando ele veio. Só vai depender de nós, de mais ninguém. Os ensinamentos estão no Evangelho do Cristo, está nas obras acessórias que os irmãos sempre pegam e desdobram para que nós possamos ler, entender, acreditar e colocar em evidência. Aí ele continua: a renovação é indispensável, não é do plano exterior flutuante. Aqui a gente fica, né? Vacilante, acha que está fazendo isso, que está bom, que essa vida está maravilhosa, que quando eu morrer, se eu for ruim eu vou ficar bom, como algumas religiões pregam aí, se eu for bom eu vou ficar da mesma forma. Aí seria um Deus injusto. As dores e os sofrimentos vão ser vistos quando chegar do outro lado. E aí perguntar: você praticou a caridade? Você fez a caridade? Você fez por merecer? Você trabalhou em benefício de si próprio, ajudando o seu semelhante? E aí vem as nossas desculpas, né? E aí ele coloca: transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando-a propriamente de nova luz em novas concepções. Então aqui, essa transformação, como eu falei no início, aqui o irmão nos chama a atenção, é a transformação verdadeira. É a mudança do nosso comportamento, da nossa maneira de agir, de pensar, da nossa maneira de trabalhar. Trabalhar para o bem, para o amor, para a caridade, para nós mesmos e para nossos irmãos. Isso não vai depender de ninguém, só vai depender de nós mesmos. Só depende de mim eu querer crescer, eu querer evoluir, eu querer me auto-melhorar, eu me auto-burilar. Porque eu já tenho entendimento, conhecimento dos ensinamentos cristãos. E nós temos vários irmãos que viveram na Terra, que foram igual ou pior do que nós, e que conseguiram, através do seu trabalho, do seu esforço, se superarem e serem tidos hoje como santos, né? O título que a Igreja Católica dava a esses espíritos iluminados. Nós tivemos Santo Agostinho, que deu um trabalho tão ferrenho, que deu um trabalho à mãe dele, Santa Clara, mas uma hora ele parou, despertou e viu essa vida que eu estou levando, que eu vivi, de quando nasci até hoje, não me importa mais. Eu vou melhorar, eu vou modificar,
eu vou me reformular. E ele conseguiu. Um outro exemplo imenso é esse do próprio Paulo, que era perseguidor dos cristãos e com um chamamento a palavra repetida 3 vezes pelo Mestre Jesus no deserto, ele indo com a sua cavalaria perseguir os cristãos. Jesus pergunta: Paulo, por que me persegues? Por que me persegues? Por que me persegues, Paulo? Paulo cai de joelho aos pés de Jesus e ele relata nas suas encíclicas, nas suas cartas, quando ele chegou no mundo espiritual, ele diz que quando ele cai do cavalo, com aquela luz que apagou a visão dele por 3 dias, quando ele caiu, ele já ressurgiu em um outro homem. É o que os evangélicos dizem: eu vou te batizar, você vai se tornar um outro homem. Mas essa pessoa pode se batizar e tornar outro homem se ele quiser. Jesus viu que aquela criatura praticava o mal, tinha conhecimentos intelectuais, mas como ele disse que nenhum dos filhos de Deus se perderia, nenhuma ovelha se perderia, ele chamou ele a atenção, ele caiu aos pés de Jesus, tomou aquele choque psíquico, traumático, foi enviado à casa do caminho, Ezequiel deu o passe dele, durante os 3 dias ele voltou a enxergar. E Emmanuel afirma em uma de suas lições que se Jesus não tivesse morrido e Paulo tivesse sido resgatado, o cristianismo redivivo, na sua primitividade, não teria existido, não estava entre nós. E depois vem a doutrina espírita, como Jesus falou, para comprovar tudo que ele tinha dito e trazer novas informações para nós. Então nós estamos em um estado melhor do que quando estávamos na passagem do Cristo na Terra e anteriormente. Basta a gente querer sair do arrastamento, basta nós querermos nos permitirmos a entender que os ensinamentos do Evangelho, se for seguido à risca, se nós colocarmos em prática, em evidência, o maior beneficiado seremos nós. Outra passagem de Jesus que serve de paradigma para nós é a de Zaqueu, que era visto na época dele, no local onde ele morava, como um homem de má vida, como um homem que era detestado, insuportável, que cobrava os impostos a mais, enriquecia ilicitamente. E o mestre, ele sabendo que o mestre ia passar pelas bandas, ele sobe em um pé de síncora, que era uma árvore, que ele era, dizem, um homem pequeno, e ele avistar Jesus. E Jesus, quando vai passando para pregar, manda ele descer. Desce daí, Zaqueu, que a salvação chegou à sua casa. E Jesus vai até a casa dele, dar os ensinamentos a ele, pregar, almoçar junto com ele. E aí os outros religiosos, os apóstolos, não entenderam, não compreenderam que Jesus estava fazendo aquilo com aquele homem que para ele, a sociedade deles não prestava. Mas Jesus sabia que ele tinha a presciência, que aquele homem poderia ser reformulado nos seus conhecimentos, no seu entendimento. E aí não precisou Jesus dizer: ó, você é desonesto, você cobra mais, fica com o que é dos outros, ilicitamente. Jesus não disse isso a ele, mas ele foi tocado do coração
pela aquela energia amorosa, benéfica, adstigente, calmante, salvadora, que fez com que aquele espírito, no mesmo instante, se arrependesse e dissesse: mestre, eu vou dar 4 vezes mais o que eu tirei de cada um de meus irmãos. Isso é uma reformulação de ideias, de pensamento e de conhecimento. Jesus não apontou o erro dele como nós apontamos os de nossos irmãos. Ele simplesmente mostrou a ele as palavras do Evangelho, o quanto ela é importante para a salvação de todos nós, os espíritos que ainda somos errantes, ou que estamos a errar. E aí ele continua: assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. E isso é verdade. Nós estudamos, nós às vezes vamos à faculdade, fazemos cursos, né? Nos aperfeiçoamos cada vez mais, cada um de acordo com o que acha que deve ter o seu crescimento intelectual. Muitos aprendem as profissões nas escolas técnicas, vai ser um bom mecânico, vai ser um bom professor, vai ser um dentista, um médico, e todas as pessoas que adentram qualquer ciência, a um pedreiro, a um gari, que varria antigamente com a vassoura na mão, tinha que carregar. Hoje nós sabemos que basta eles guiar as máquinas que carrega o pesado leve isso. Então, como nós, dentro dos nossos campos de trabalho, para ganhar o nosso salário, ter a nossa sobrevivência, para ter uma vida digna, melhor, honesta, dentro da sociedade dos homens, nos é mostrado aqui que, da mesma forma, nós deveremos utilizar as nossas mentes, os nossos pensamentos, os nossos esforços para aprender as lições do Evangelho. Porque o Evangelho é o código de comportamento moral para todas as sociedades do planeta Terra. Na introdução do Livro dos Espíritos, eles dizem lá que poderia falar de Jesus de 5 formas diferentes, mas, de ordinário, eles só pegaram a parte dos ensinamentos morais. Porque Jesus, sendo governador da Terra, ele sabe que nós somos espíritos ainda baixos. Na escala espiritual, nós estamos na 3ª ordem. E essa ordem tem 10 entre classes e subclasses. E muitas vezes um espírito está inserido, contido em várias dentro da 3ª. Ele é ambicioso, ele é arrogante, ele é presunçoso, ele é maldoso, e por aí vai. Ele é um pseudo-sábio. E isso aí faz com que a gente fique para trás. Mas quando botarmos na nossa mente que nós precisamos também trabalharmos, estudarmos, porque existe, né? André Luiz fala em uma de suas obras, e no Livro dos Espíritos também, que nós reencarnamos
com os conhecimentos que adquirimos no mundo espiritual para reencarnar e para dar continuidade aqui na Terra a outros aprendizados, uns por expiação, uns por provação, e Deus é tão bom botar outros como missionário, para que sirva de paradigma para nós olharmos a essência de amor, o homem inteligente que eles são e que nós deveremos observar o que eles fazem e seguir os seus passos, porque eles têm o prazer, o amor, a alegria de fazer sorrir os seus irmãos que estão chorando. Esse é o gozo, é a satisfação que eles têm, é essa energia que quanto mais eles dão, bondosa, benévola, mas vem em quantidade maior para ele. Aí ele vai adentrando ao homem de bem, que tem várias qualidades. Por quê? Porque ele trabalhou, ele conquistou, ele teve merecimento de estar. E aí eles servem de exemplos para nós. Então, o espírito, ele tanto trabalha no mundo espiritual como no mundo material. Ele tanto estuda no mundo material como no mundo espiritual. E no mundo espiritual, quando nós desencarnamos, nós não vamos, se nós pagarmos todos os nossos débitos aqui na Terra e digamos que nós merecemos ir para Marte, nós não iremos direto para Marte. Nós iremos desencarnar na Terra, nós iremos para um planeta intermediário, aurir forças, tomar novos conhecimentos para poder a gente ter condições de seguir. Por isso existe um processo reencarnatório para a gente vir para a Terra e nós deveríamos cuidar do processo da morte para voltarmos sem aflições do outro lado da vida, porque nós somos espíritos imortais. Só Deus é eterno. Então, os conhecimentos que nós aprendemos no mundo espiritual, quando nós reencarnamos, nós executamos ele aqui na Terra. Mas, muitas vezes, por causa do corpo material, que causa um empecilho, uma resistência, o espírito, às vezes, só tem quadro de mosaico. Ele não lembra daquilo tudo que ele aprendeu. E aí, se deixa, através do seu livre-arbítrio, caminhar para o lado errado. Mas todos nós estamos aqui para buscar edificar a nossa mente, os nossos pensamentos, sempre para o bem. Porque quando nós trabalhamos a nossa mente para o bem, nós atraímos os espíritos benévolos. E aí a nossa clientela vai cada vez ficando melhor, que nós vamos ficar cercados de energias salutares, positivas, adtingentes, brandas, calma. Vamos ficar pacífico, porque essas energias amorosas do mundo espiritual, ela é reconfortante, ela cura os enfermos. Mas se a gente muda a mente para o outro lado, a gente vai atrair a clientela de espíritos que pensam da mesma forma e agem da mesma forma que nós. E depois nós vamos dizer que eles são os obsessores. E nas mediúnicas, todos nós sabemos que muitas vezes eles dizem: eu não queria nem estar aqui, você que me chamou, você que me atrai, você que faz com que eu fique no seu pé, na sua retaguarda. Por quê?
é você que me traz. Então, são as nossas ações, as nossas emoções, os nossos pensamentos maléficos que trazem ele. Se nós não queremos ele perto de nós, orai e vigiai para não cair em tentação. E aí nós vamos entender, compreender que as lições de Jesus, bem observada, só vai nos trazer engrandecimento moral, energias benévolas, salutares. Aí nós vamos estar preparados para que os irmãos, quando queiram nos utilizar, nos achem um ser adequado. E aí ele continua para finalizar. Ainda aqui, é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. E isso todos nós sabemos, né? Quando Chico Xavier perguntou a Emmanuel o que ele faria. Disciplina, disciplina e disciplina. Todos nós temos que disciplinar a nossa mente, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, porque a linguagem do espírito é o pensamento. É através do pensamento que nós atraímos as coisas ou emitimos as coisas para os nossos semelhantes ou para o universo. Então, é um fator decisivo disciplinar, orai e vigiai. Vamos todos pensar no bem, a maioria das vezes no dia, se não conseguirmos, toda hora e todo dia. Porque sempre nós temos os desafios diante de nós e nós temos que estar preparados para não cair nas tentações. Não te cristalize, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. É o que eu falei no início. Emmanuel e Paulo aqui chamam a nossa atenção, que André Luiz falou. Nós já tivemos, no mínimo, 8 reencarnações na Terra. E continuamos da mesma forma, reencarnando no planeta de prova e expiação, no planeta ainda doente, enfermo. Porque nós queremos permanecer nele. Porque é o nosso pensamento, é a nossa mente, é a nossa condição moral que está fazendo com que aqui fiquemos. No dia que nós nos predispusermos, acreditarmos e buscarmos entendimento que todos os ensinamentos de Jesus é benéfico ao ser, nós sairemos daqui bem melhor do que quando aqui chegamos. E aí ele vai. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora. O que é que nós estamos fazendo agora? O que é que eu faço? Está sendo benéfica as minhas ações, as minhas atitudes? Se não estão, eu busque agora, ainda, aqui na Terra, reformular, modificar, para que eu possa, buscar minha auto-melhoria através das ações dos bons pensamentos. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. O Evangelho é importante em minha vida e minha caminhada? O nosso entendimento, nós espíritas e muitos outros religiosos sabem que sim. Mas nós já fazemos isso diuturnamente,
nós já interiorizamos esses ensinamentos, é preciso que façamos isso. Fazer isto, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. É aquela máxima de Jesus: faça a tua parte, que o céu te ajudará. Meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê um bom fim de semana, um início de semana vindoura, bem melhores, e que os nossos pensamentos, a nossa mente, as nossas emoções, elas sejam repletas de amor. Vamos orar e vigiar para abrandar as energias deletérias que estão no planeta, por todo o planeta Terra. Vamos nos desdobrar, orar de manhã, meio-dia, de noite ou a hora que achar necessário. Vamos vibrar para o bem, para que as energias de nossas mentes somem-se e se expanda e atinja as energias do nosso planeta, para darmos condições aos irmãos espirituais que estão vindo de outras dimensões, como o irmão falou lá no centro, que nós estamos sendo visitados por médicos de outras dimensões estrelares, de outros planetas bem mais evoluídos do que a Terra, para nos ajudar, para instruir, para orientar os médicos do mundo espiritual e os da Terra, porque a dor está muito forte. Os irmãos dizem que os irmãos que estão saindo desencarnados daqui, a grande maioria está chegando revoltado. Vamos auxiliá-los através da caridade, da oração por esses irmãos. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que nos deu, dos senhores estarem me ouvindo, através da inspiração que foi dada pelos mensageiros espirituais, do Jets, do Irmão de Luz, dos espíritos, familiares, parentes, amigos de todos nós, e dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, à proporção que formos perdoando os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cair em treva e em tentações, mas livra-nos, Mestre, de todos os males. Que assim seja. Que Deus abençoe todos nós que habita esse planeta de prova e expiação, que ainda está enfermo, porque a grande maioria de nós ainda vibramos mais para o mal do que para o bem. Que todos nós vibremos para o bem. Cedo ou tarde, nós vamos entender os ensinamentos do maior homem que teve aqui na Terra, o nosso irmão Jesus Cristo. Muita paz. Deus ilumine,
Deus abençoe a todos nós, meus irmãos. Que assim seja.